Pessoal, então vamos lá. Vamos fazer um sistema aqui onde a gente vai utilizar a plataforma ESP32, que está mostrada aqui na tela. E vou estar utilizando essa plataforma, que é o DevKit V1, de 30 pinos. E a gente vai implementar um web server, um servidor web dentro da ESP32, onde através de uma rede Wi-Fi a gente vai poder utilizar outros equipamentos como clientes da rede, então pode ser um celular, pode ser um laptop, pode ser um tablet. Todos esses clientes vão poder acessar esse servidor usando o protocolo HTTP, né, utilizando o método GET, certo? E para poder mostrar isso, a gente vai utilizar a plataforma Node-RED. E essa integração da ESP32 com o Node-RED, a gente vai fazer de duas formas. Num primeiro momento, a gente vai fazer utilizando diferentes funções, e essas diferentes funções, posteriormente, elas serão convertidas num arquivo JSON, onde a gente pode, no arquivo JSON, temos lá as vantagens, né, como fazer uma requisição só para receber vários dados, né? E então, assim, utilizar funções diferentes para separar os dados ou um arquivo JSON, todos os dois métodos têm suas vantagens e desvantagens. Bom, vamos lá, vou começar aqui com a programação, então. Eu vou utilizar o VS Code com a extensão Platform.io, certo? Então, eu vou criar um novo projeto aqui para a ESP32. Então, vem em novo projeto. Vou colocar aqui o web server, e a placa que a gente vai utilizar é o DevKit V1 do It, certo? Então tá aí. Vou criar o projeto para essa plataforma. Lembrando que eu já estou aqui com a ESP devidamente conectada na porta USB, certo? E eu já tenho um circuito montado com alguns elementos, certo? Quais são esses elementos? Eu vou utilizar o GPIO 2, ou seja, então eu já tenho o LED integrado aqui na placa. Vou utilizar um botão. O botão ele está conectado no GPIO 14, certo? Sem resistor de pull-up externo. E vou utilizar o GPIO 33 como uma entrada analógica. Então a gente percebe aqui que é uma entrada A5. Só que para fazer um divisor de tensão com um potenciômetro, eu vou utilizar aqui o GND, mas vou utilizar o GPIO 35 como uma saída digital em nível alto para fornecer 3,3 volts para o potenciômetro e a gente formar um divisor de tensão, certo? Bom, então vamos lá. Voltamos aqui para o Platform.io. Vou buscar aqui na pasta Source, nosso programa. Esse programa eu posso suprimir ele todo e começar um do zero, tá? Então, programa para ESP32, no caso é um web server, né? E vamos fazer testes com Node-RED, ok? Como a gente está usando a framework da plataforma Arduino, vou deixar essa biblioteca Arduino. Obviamente que, como a gente vai implementar uma comunicação Wi-Fi, vou utilizar a biblioteca Wi-Fi e vou utilizar também a biblioteca Web Server, certo? Já que a gente vai implementar um servidor web dentro da ESP. Existem várias formas de fazer isso, tá? Posso colocar uma página HTML dentro da ESP para o cliente acessar, ou eu posso deixar a página já no cliente. Também são métodos diferentes que têm suas vantagens e desvantagens. Lembrando que essas bibliotecas aqui, elas não são necessárias fazer a instalação delas, na verdade, né? Não é necessário fazer a instalação delas porque elas já ficam aqui no Platform.io, certo? Bom, então eu vou definir aqui o nome da rede, certo? Vou utilizar uma rede aqui que chama Rede Lab 2 e vou definir aqui a senha da rede, né? A senha da rede está aqui, para a ESP poder fazer a conexão. Bom, vou trabalhar com a parte de GPIO, então eu tenho, vou chamar aqui de tensão, no caso é o GPIO 35, que vai fornecer os 3,3 volts para o potenciômetro.
Eu tenho um botão que está ligado no terminal 14, um GPIO 14, na verdade, né? Tenho um potenciômetro, que a gente vai ler ele pelo GPIO 33, entrada analógica, e tem também o LED, que é o LED embutido da placa, que é o GPIO número 2, certo? Então, podemos começar aqui com a função setup, obrigatória, e com a função loop, também obrigatória, se a gente estiver utilizando o framework do Arduino, certo? Bom, vamos começar aqui então configurando os GPIOs, tá? Quem é entrada, quem é saída. Então vou já no pin mode aqui. O pino do botão, ele vai ter que ser um input pull-up, ou seja, eu não tenho pull-up externo, então estou habilitando uma entrada com pull-up interno para o pino não ficar flutuando. Vou definir aqui também a tensão, que é o GPIO 35, como saída. O LED também, então, in mode, o LED também é saída. E por fim, eu vou colocar esse GPIO da tensão em nível alto, né, já para fornecer 3,3 volts para o potenciômetro, que vai formar um divisor de tensão ali na entrada analógica do GPIO 33. Bom, agora vamos configurar a parte de comunicação. Eu vou deixar a parte de comunicação serial também habilitada, com 9.600 bits por segundo. E a gente vai precisar, às vezes, debugar alguma coisa ou visualizar algum valor do programa no monitor serial. E vou utilizar aqui o Wi-Fi begin com o nome da rede e a senha. Bom, esse comando begin por si só, ele já faz a conexão automática. Mas para a gente poder visualizar se essa conexão foi feita adequadamente, tá? Vamos colocar um laço wire aqui e vamos verificar se o status da Wi-Fi ele já é diferente de WL Connected. Ou seja, então ele fica preso dentro desse laço while enquanto a conexão não é bem sucedida, né? Então, enquanto isso, a gente faz um serial.print, pode ser um pontinho mesmo, para mostrar que ele está tentando conectar, certo? E a gente printa esse ponto a cada meio segundo, 500 milissegundos. Então, ele fica preso nesse laço while. Quando ele sai, é porque a conexão foi bem sucedida, então, serial.println, ESP32, conectada à rede Wi-Fi, certo? E posso informar, inclusive, no monitor serial, o Wi-Fi local IP. Ou seja, eu preciso saber qual que é o IP que o roteador, no caso, vai atribuir para a ESP, certo? Lembrando que eu estou usando ela aqui no modo Station, então ela vai se conectar ao roteador Wi-Fi da rede, certo? Bom, então por enquanto configuramos só os GPIOs e configuramos aqui também a parte de conexão, seja ela serial ou pela Wi-Fi também, né? Então já está pronta essa parte aí. Bom, o que a gente precisa fazer? Nós temos 3 elementos, né, no hardware, como eu falei antes, a gente tem um potenciômetro, um botão e um LED, e eu quero fazer a interface desses dispositivos utilizando o Node-RED, certo? Então eu vou começar fazendo essa separação de dados de botão, LED, potenciômetro, com funções diferentes. E num segundo momento eu vou criar um arquivo JSON. Então, para eu criar essas funções, eu vou criar aqui, por exemplo, uma função para o LED, certo? A função do LED vai tratar as informações que eu quero utilizar nos clientes para poder acessar o LED, ou seja, ligar ou desligar o LED da ESP32, certo? Bom, então eu preciso colocar o meu servidor web para funcionar. Então eu vou colocar o web server, vou chamar de servidor mesmo, e vou utilizar a porta 80, certo? Então, quando isso acontecer, eu vou ter que pegar aqui, por exemplo, uma string, eu vou chamar ela de dados, por exemplo, que vai ser o meu servidor URI, né? Esse evento aqui, ele nos fornece tudo aquilo que está após o endereço IP.
certo? Então, por exemplo, eu posso colocar http:// lá no navegador, coloco o endereço da ESP, sei lá, 192.168.0.5 barra. Ou seja, se eu colocar LED barra on, ou seja, significa que essa string dados vai me fornecer isso aqui, o que está após o endereço IP, certo? Então, é isso que eu vou atribuir a essa variável dados. Então, eu posso testar aqui se dados for igual, por exemplo, a barra LED barra on, eu posso acionar o LED nível alto. Se não, posso desligar o LED, né? Vou colocar, para não ficar qualquer coisa aqui, vou colocar um else if, né? Dados foi igual a barra LED barra off. A gente vai fazer um digital write no LED,0. Ou seja, então, independente do que ele vai receber, se é LED barra on ou LED barra off, né, eu vou enviar aqui um servidor.send, o código 200, que significa OK, né, são códigos padronizados do protocolo HTTP, né, então tem o 404, que é o not found, o 200, que é OK, assim sucessivamente. Vou mandar aqui um texto plano e vou mandar uma mensagem OK, por exemplo. Certo? Então é isso. Então, o que acontece? Eu preciso chamar essa função LED toda vez que eu receber algo desse tipo aqui, né? O endereço IP da ESP, o barra LED barra on ou barra LED barra off. Então eu vou colocar isso aqui dentro da função setup. Então eu vou colocar servidor.on. Se eu receber barra LED barra on, eu vou chamar a função LED. Função LED. Da mesma forma, vou colocar o servidor on. Se eu receber barra LED barra off, eu vou chamar a função LED da mesma forma, certo? E coloco um servidor.begin. E dentro do loop, o único comando que a gente vai ter é um servidor handle client. Só isso. Dentro do loop, então, a ESP vai ficar tratando das requisições HTTP feita pelos clientes que estão na rede Wi-Fi. Como eu disse antes, pode ser um computador, pode ser um celular, pode ser um tablet. No nosso caso, a gente vai usar um computador com a plataforma Node-RED, certo? Então aqui a gente já pode fazer alguns testes, tá? Lembrando que eu estou aqui nessa rede Lab2, é a rede que eu estou atribuindo aqui para a ESP se conectar nela, e o meu computador também está conectado nessa rede Lab2. Então eu vou fazer a transferência do programa agora e já vamos fazer um teste preliminar. Então vou transferir o programa aqui para a ESP, lembrando que todo esse hardware do potenciômetro, do botão e do LED já está montado e conectado aqui o circuito na minha porta USB aqui do laptop, certo? Então vamos aguardar só ele transferir o programa e a gente verifica se a conexão com a rede Wi-Fi vai ser bem sucedida. Certo, programação feita. Então eu vou abrir aqui, no caso, o monitor serial, para a gente verificar a conexão dela à rede. Bom, tá aí então. Recebemos a mensagem ESP32 conectada à rede Wi-Fi e esse é o endereço IP da ESP, certo? Então é 192.168.133. Então, para a gente já tentar fazer uma interface básica aí com o Node-RED, eu posso iniciar ele então. Vou abrir aqui o CMD e chamar o Node-RED, que o Node.js já está devidamente instalado, certo? E eu posso abrir aqui então o navegador e já abrir o Node-RED, pegar um novo fluxo aqui. Então eu posso fazer de duas formas, né? Eu posso pegar um botão para ligar e um botão para desligar o LED, certo? Então essa aqui é uma forma de fazer, né? Então o que eu vou fazer aqui é pegar esse primeiro botão, atribuir ele a um determinado grupo. Se você não tem nenhum grupo, você pode criar um novo aqui, mas é obrigatório a gente atribuir esses elementos da dashboard em algum grupo, certo? E vou chamar aqui de liga LED, certo? E é isso, certo?
Posso colocar aqui o liga LED. E da mesma forma que eu vou colocar esse no mesmo grupo e colocar aqui de desliga, certo? É só isso que eu preciso fazer, tá? O que eu preciso fazer na frente deles agora é colocar uma requisição HTTP, tendo em vista que meu Node-RED ele é um cliente, então ele vai fazer uma requisição, certo? E o botão liga, no caso, vai utilizar o método GET, então http endereço da ESP 192.168.1.33 /LED/1, certo? Então, o outro botão aqui vai fazer a mesma coisa. Então, eu vou colocar essa requisição aqui, certo? E o final vai ser /LED/off, ok? Então é isso. Feito isso aqui, eu já consigo ligar e desligar, certo? E o que eu vou ter aqui agora, vou fazer o deploy aqui, certo? E vou verificar a dashboard. Então tá aí. Tá aqui o nome do meu grupo, no web server Node-RED. E eu posso ligar ou desligar o LED, certo? Ok, funcionando normalmente, certo? Liga e desliga. Bom, uma outra forma que eu posso fazer é, ao invés de utilizar dois botões, se eu quiser usar um único botão, eu posso utilizar esse aqui que é o switch, certo? Então, o switch ele é o único botãozinho que fica para a direita ou para a esquerda, né? E eu posso usar um único botão para ligar ou desligar o LED, certo? Então, a questão aqui, ó, vou atribuir ele a um grupo e a gente percebe que o payload dele ou é verdadeiro ou é falso. Eu posso alterar isso aqui se eu quiser, tá? Mas caso a gente queira alterar, eu posso buscar aqui uma função change, certo? E vou conectar aqui para fazer o quê? Pegar o verdadeiro e falso que vem do switch e vou mudar ele. O próprio bloco chama change. Então eu vou pegar o seguinte, vou procurar por um valor booleano do tipo true e vou substituir ele por on, certo? Posso adicionar mais uma regra aqui. De novo, eu vou mudar um valor booleano que seria falso e vou trocar ele por off. Bom, é isso, né? Esse bloco switch, esse nó aqui, na verdade, ele vai só trocar o true por on e o false por off, certo? Então ele vai fazer isso aqui. E aí sim eu faço uma requisição só HTTP, certo? Conecto aqui. E essa requisição aqui, ela vai ser /LED e não vai ser nem on nem off. Na verdade, ela vai ser a mensagem payload. Lembrando que eu vou iniciar aqui com duas chaves e terminar com duas chaves, certo? É que aqui é só payload, eu não preciso pegar o message, ok? Então, somente payload. Então, fazendo o deploy e testando novamente, aqui eu consigo ligar e desligar o LED. Está funcionando aqui no meu hardware e esses dois botões aqui também, tá? Se quiser mudar aquele nome de switch lá, né, você pode trocar aqui por aciona LED, por exemplo. Tá? Então é isso. Por enquanto a gente está fazendo só o acionamento do LED. O que eu posso fazer agora é tratar a leitura do potenciômetro e a leitura do botão. Como a gente está trabalhando com funções separadas, então eu vou criar uma função para cada. Vou criar uma função aqui para o potenciômetro, certo? E vou criar uma variável inteira, que é a leitura do potenciômetro. Eu vou fazer um analog read. No caso lá, vai ser no GPIO 33, que eu já defini como pot, certo? Bom, e aí agora eu preciso enviar esse valor, certo? Preciso enviar esse valor lá para o meu cliente, certo? Bom, para eu enviar esse valor, eu preciso converter a leitura do potenciômetro em uma string, porque aqui ela está no formato numérico, é um valor inteiro, certo? Então eu preciso enviar ela de alguma forma, certo? Bom, então vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso
enviando. Então, vou pegar aqui um servidor.send. Né? Então, se tudo tiver ok, eu mando o código 200. Mando em texto mesmo. Agora eu vou enviar quem? Uma string, já convertendo para string, a leitura do potenciômetro, certo? E vou fazer a mesma coisa para o botão, certo? Tem um botão aqui que, no caso, é uma entrada digital, vai me fornecer só 0 e 1. Então, função do botão é a mesma forma. Vou criar aqui uma leitura do botão, que é uma leitura inteira, né? Só que agora vai ser um digital read no botão, que é o GPIO 14. Então, servidor.send, um OK, no formato texto mesmo. Vou enviar aqui, convertido para string, a leitura do botão, certo? Então é isso, né? Vou fazer a gravação da ESP aqui de novo agora com essas outras duas funções. Bom, feita aí a gravação e a ESP devidamente conectada à rede Wi-Fi. Lembrando que essa rede Wi-Fi ela é uma rede local, ela não está conectada na internet, certo? Então, 192.168.133. Então, voltando aqui ao Node-RED, eu posso monitorar aqueles valores de potenciômetro e de botão. Tá? Como que a gente vai fazer isso agora? Como é uma leitura, eu preciso de uma base de tempo, eu preciso de um timer para fazer requisições de tempo em tempo. Para fazer isso, eu vou utilizar aqui o nó inject e vou configurar ele aqui para que ele repita em intervalos regulares de tempo. Por exemplo, 0,7 segundos. A cada 0,7 segundos, ele vai fazer uma requisição HTTP. Então, eu pego aqui o HTTP request, lembrando que são funções separadas. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou chamar aquelas funções, coisa que eu até esqueci de fazer lá no programa, né? Então, vamos voltar lá. Eu tenho funções novas para ler o potenciômetro e para ler o botão. Então, eu vou ter que chamar essas funções de alguma forma, como eu fiz aqui. Então, servidor on. Se eu mandar, por exemplo, barra potenciômetro, ele vai chamar a função potenciômetro. E se eu mandar, por exemplo, depois do endereço IP barra botão, ele chama a função botão, certo? Agora sim, acrescentei essas duas, preciso gravar a ESP novamente com essas alterações. Novamente aí conectado com sucesso. Então, voltando aqui ao Node-RED, a requisição que eu vou fazer http:// endereço da ESP 168.1.33 potenciômetro. Então, eu vou mandar esse valor aqui, potenciômetro, que vai chamar aquela função lá e me retornar uma string com a leitura do potenciômetro. Então, agora sim, o que eu posso fazer é monitorar o valor, posso colocar aqui num gráfico. Vou colocar no mesmo grupo. E lembrando que os valores, né? Então, vamos chamar aqui, ó, leitura do potenciômetro. Ele vai de 0 a 4.095, considerando aí que o conversor AD da ESP é de 12 bits, certo? E eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar aqui uma requisição também, só que essa requisição agora no final vai ter botão, para chamar aquela função botão, que vai me indicar o status do botão. Então, vou colocar só um texto aqui, mesmo grupo, vou deixar aqui status botão, com esse formato aqui. Ok, vou fazer aqui um deploy e vamos verificar a dashboard como ficou, certo? Então, o botão está em nível alto. Se eu pressionar o botão aqui no meu hardware, ele vai para nível baixo. A gente pode perceber ali a mudança no vídeo, né? A leitura do potenciômetro, eu vou verificar aqui o que pode ser, porque não está fazendo a leitura, tá? O GPIO 33.
E os LEDs estão funcionando aqui, o LED, na verdade, né, só temos um, está funcionando normalmente aqui com ambas as chaves, tá? Vou verificar aqui o que pode ser com a questão do potenciômetro. Então, pessoal, a questão aqui que nós não temos variação da leitura do potenciômetro é devido a um equívoco aqui em relação a esse pino tensão, que é o pino que eu queria colocar em nível alto para fornecer 3,3 volts, mas esse pino 35, GPIO 35, ele faz parte daquele grupo de GPIOs que só servem como entrada, tá? Eles não funcionam como saída. Então eu vou fazer a alteração dele aqui, vou colocar no GPIO 26, certo? E basicamente isso, vou mudar aqui para 26, vou gravar o programa de novo na ESP e vou fazer também essa alteração no hardware. Vou trocar aqui para o GPIO 26. Então o que ele vai fazer é configurar ele como saída aqui, né? Então ele está aqui como saída e está aqui em nível alto para poder fornecer 3,3 volts para o potenciômetro. Tá? Isso não estava acontecendo porque eu estava usando antes aqui o GPIO 35, que só serve como entrada, ele não funciona como saída, como a gente queria aqui. Bom, ESP conectada novamente aqui. Então, vou só abrir a dashboard de novo aqui. Ele está fazendo a requisição, certo? Então, tá aí a leitura do potenciômetro. Eu alterando ele aqui no meu hardware. Eu consigo fazer a leitura aqui de 0 até 4095, né? Lembrando que poderia ser um sensor de qualquer outra grandeza, né? Uma temperatura, uma distância, qualquer coisa assim, né? O botão também funcionando, eu pressiono o botão aqui, ele altera o status do botão de 0 para 1 e o LED também funciona normalmente, certo? Então é isso. Com isso a gente conclui a primeira parte, que é fazer a interface da plataforma ESP32 com o Node-RED usando funções separadas. Então, veja só, eu utilizei uma função potenciômetro, uma função para o botão e uma função para o LED, certo? Uma outra forma de fazer isso é a gente utilizar um arquivo JSON, né? Porque aí a gente faz uma requisição só para receber mais coisas, certo? Então, eu vou alterar esse programa da ESP aqui, eu não vou ter mais essas duas funções. Eu ainda vou permanecer com a função do LED, porque LED, como é uma escrita, eu preciso receber separadamente dos clientes se eu quero o LED on ou o LED off. Então não tem jeito, eu tenho que ter essa função aqui. Agora, para leitura de sensores, né, no caso um potenciômetro, um botão ou quaisquer outros sensores que eu tivesse no meu circuito, eu poderia criar uma função só, certo? No caso aqui eu vou criar uma função criar JSON, por exemplo, certo? Vou criar um arquivo JSON para poder separar tudo isso aí, ok? Bom, como que eu vou fazer? Eu vou manter aquelas leituras, leitura potenciômetro, que no caso, vou fazer um analog read lá no GPIO 33, e vou manter também a leitura do botão, que vai ser um digital read no GPIO, no caso GPIO 14, certo? Corrigindo alguns caracteres aqui. Bom, tá aí. E agora sim eu vou montar um arquivo JSON, certo? Que no caso eu já vou começar ele com chaves, né? Lembrando que o início e o fim dos blocos nesse tipo de arquivo é feito com chave, né? Lista de valores com colchetes e os valores são separados com 2 pontos e vírgula, certo? Bom, o que eu posso fazer agora é colocar aqui que esse arquivo vai ser ele mesmo, mas agora eu vou ter que somar aqueles elementos que eu vou ter que colocar. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um barra potenciômetro, certo? E vou colocar também um barra 2 pontos, certo? Mas vou colocar agora convertido para string da mesma forma a leitura do potenciômetro e vou colocar mais uma vírgula, certo? Então cada linha eu vou separando por vírgula, com exceção da última, tá? Para poder montar um arquivo JSON, né? Vocês podem verificar aí qual que é a estrutura, né? O formato de um arquivo JSON. Então eu vou colocar aqui também
ele mesmo mais, agora eu vou colocar botão, da mesma forma, mais uma string, que é a leitura do botão, certo? E eu poderia colocar mais alguma coisa aqui, que seria o status do LED, né? Às vezes colocar o LED como nível 1, nível 0, para poder indicar o status do LED, mas acho que é desnecessário, tá? Então, como é a última linha, eu não vou colocar um vírgula no final, tá? Eu vou colocar só mais aqui uma barra, certo? Uma barra. Vou fechar outra aspa aqui. Opa! Fechar outra aspas aqui. E fica dessa forma, certo? E por fim, vou terminar o arquivo JSON mais a chave fechada, certo? Então ele vai me fornecer isso aqui. Então o que acontece? Eu tenho uma única função agora que vai me retornar essas informações tanto do potenciômetro quanto do botão ao mesmo tempo. Então se eu estivesse lendo 10 sensores, eu poderia obter os valores dos sensores, dos 10 sensores de uma vez só, sem ter que fazer 10 requisições, né? Então isso diminui o tráfego na rede, certo? Então eu vou alterar aqui, eu não preciso mais dessas duas funções, né? Eu preciso de uma só. Eu vou chamar aqui, por exemplo, de status. Se eu chamar status, eu vou chamar a função, então, que cria o arquivo JSON, certo? Faltou algo aqui em nosso programa, que é a gente enviar o arquivo para o cliente, certo? Da mesma forma que a gente fez nos outros, servidor.send, posso mandar o OK, certo? Aqui eu vou mandar um application/JSON, certo? E vou enviar o meu arquivo JSON. Pronto. Então, aqui já está montado o arquivo e enviado já, com os valores numéricos convertidos em string. Né? Então, lembrando que o funcionamento do sistema vai ser o mesmo que a gente já fez anteriormente. A única diferença é que agora a gente está separando os dados de leitura no arquivo JSON e não em funções separadas, tá? Isso é bom que diminui aí o tráfego na rede, porque a gente não precisa ficar fazendo múltiplas requisições HTTP, certo? Então, aguardar aí a conexão da ESP. Conectou, mesmo endereço, certo? Eu posso até fazer um teste aqui, tá? Se eu colocar, por exemplo, se eu pegar o endereço, sei lá, eu posso colocar o endereço da ESP, http://. O endereço é 192.168.1.33/status, né? Eu que criei esse nome, né, /status, para ele chamar essa função aqui do JSON, certo? Então, se eu voltar aqui e chamar isso, olha lá, ele já me mostra aqui, ó, o potenciômetro e o botão já está no formato JSON, certo? Então, vamos verificar agora lá no Node-RED como que vai ficar essa questão, certo? Então, como que eu separo os dados aqui? Nesse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esses dois aqui e vou fazer de forma diferente, tá? Eu vou colocar uma única requisição, certo? E essa única requisição, ela vai mandar o status. E eu sei que agora o que vai vir para a gente aqui na saída é um arquivo JSON. Então eu posso vir aqui, ó, no analisador sintático, nós temos diferentes tipos de arquivos. Eu vou colocar o JSON aqui, certo? Então tá aí, não preciso configurar nada nele, mas aqui a saída já está com os dados separados. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui o gráfico e posso colocar o texto que ele já vai separar. Então, eu posso jogar para cá e jogar para cá, né? Qual que é a diferença aqui? Vou colocar ele no grupo, mesma coisa, né? Vou colocar aqui leitura, potenciômetro, igual a gente tinha feito antes, tá? E aqui, ó, entre as chaves, tá? A mensagem, payload, potenciômetro, certo?
variando aqui de 0 a 4.095. Feito. E o texto, mesma coisa, né? Então, colocar aqui status botão, message.payload.botão, certo? Posso fazer o deploy agora e verificar como que fica aqui, certo? Bom, só uma correção aqui. O que estava faltando no caso aqui, pessoal, é um jogo de caracteres aqui, tá? Então, sempre que eu estiver trabalhando com o último valor, eu preciso acrescentar uma barra, né, para poder fechar o arquivo JSON, né? Então era só isso que não estava conseguindo mandar os dados para lá. Então fiz essa alteração, tá? E já transferi o programa para ESP32, está conectado aqui no endereço IP, tá? E como a gente pode perceber aqui no Node-RED, está funcionando da mesma forma, né? Então eu consigo ler o valor do potenciômetro, certo? E consigo verificar o status do botão, bem como acionar o LED embutido da placa no GPIO 2, certo? Então é isso, a diferença agora é que a gente faz apenas uma requisição HTTP, independente de quantos sensores eu queira ler, diminuindo o tráfego na rede, certo? Não se preocupem, porque essa alteração aqui que eu fiz, eu vou deixar tudo disponível no link do GitHub aqui na descrição do vídeo. E lembrando que esse tipo de implementação aqui a gente está fazendo numa rede Wi-Fi local, ou seja, essa rede a qual eu estou conectado é uma rede que não tem acesso à internet. Posteriormente, em outros vídeos, a gente vai implementar a conexão entre dispositivos IoT usando a própria internet, então talvez utilizando aí o protocolo MQTT. É isso, tentem fazer e qualquer dúvida eu fico à disposição. Obrigado.